Oi, bem chocante o título desse vídeo, né? Eu sei. Mais chocante ainda é a história que você está prestes a ouvir. Eu quero que você entenda como tudo isso é muito sério. Eu quero que você entenda como delegar autoridade para seres que você não tá vendo, para seres que você não sabe de onde vêm e quem são, vai custar a sua vida. Então, se você conhece alguém que esteja envolvida nesse universo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e fica aqui comigo até o final. Eu prometo que tem um final feliz, tá? Bom, eu venho de uma família que servia na Umbanda por 3 anos antes de eu nascer. O meu relacionamento com a minha família era muito conturbado desde sempre. Era muita confusão, muita dificuldade em se entender. O que um falava, o outro entendia errado. O que só ia criando mágoa e afastamento entre a gente. As trevas funcionam assim. Eles vão minando o núcleo de afeto da sua vida, a sua família. E vão te deixando vulnerável, isolado, para que eles possam cada vez mais tecer ilusões, decepções e frustrações na sua vida. Logo cedo eu sentia que não era ouvida, que não era amada, que não era vista. E como a pessoa mais sensível da casa, toda a carga espiritual recaía sobre mim. Então logo cedo eu comecei a desenvolver depressão e uma vontade de morrer, que me acompanhava ali desde muito cedo. Aos 15 anos eu cortei relações com meu pai. E aos 17 eu conheci meu primeiro namorado, que me apresentou ao kardecismo, mesa branca. Então, com ele eu ia no centro espírita e fui sendo doutrinada nessa realidade, de que sim, você pode e deve conversar com espíritos, de que existe reencarnação. E eu fui, inclusive, aprendendo a me comunicar com eles. Fui aprendendo a identificar os meus guias espirituais. Vai vendo. Em paralelo, a minha vida profissional já estava nos caminhos errados. Eu sempre fui artista. Desde criança eu desenhava, pintava, fazia massinha, tocava violão, flauta, mas nas mãos das trevas, tudo e qualquer coisa é deturpado. E você vai sendo tomado por medos e aflições e vai fazendo escolhas a partir de motivações erradas. Então, logo cedo eu comecei a buscar minha família na minha vida profissional. Eu comecei a buscar minha identidade. Ao invés de me dedicar aos meus dons e talentos, de desenvolver o meu propósito artístico, eu comecei a dar aula de inglês. Com 20 anos eu já tinha minha primeira franquia de escola de inglês. Eu era empresária. Eu queria respeito e validação da minha família. Rapidamente o centro espírita não me satisfez mais. Eu queria mais. Eu queria mais experiências sobrenaturais. Eu queria mais comunicação com Deus. Ou pelo menos eu achava que era Deus. Vai vendo. Acabei indo visitar um terreiro de Umbanda. A gente chegou a fazer uns trabalhos, eu dormi na esteira. Mas rapidinho aquilo também parou de me satisfazer. E eu comecei a ir para raves. E lá eu comecei a ter experiências fora do corpo. Mal sabia eu que eles já estavam preparando meu corpo para o que vinha depois. Em uma viagem para a praia com uma amiga, um livro caiu nas minhas mãos. O Bhagavad Gita, o livro que inspirou Raul Seixas na música Gita. Então, é o livro de Krishna. E nesse livro eu encontrei o significado da minha tatuagem. A tatuagem que eu fiz por intuição. E nessa experiência eu senti que estava tendo uma comunicação com Deus. Eu senti que tinha uma força lá do outro lado que se comunicava comigo. E aí eu quis mais. Nessa fase eu já tinha em torno de uns 20 alunos na escola. Mas as aulas me consumiam, eu não gostava de fazer aquilo. Sem contar a escolha da faculdade. Que ao invés de fazer rádio e TV numa faculdade pública que eu passei, em outra cidade, eu escolhi fazer letras. Eu sentia que não tinha outro caminho para mim. Veja bem, eu estava amarrada aos sofrimentos da minha família. Tipo isso. Eu estava espiritualmente amarrada aos dramas da minha família. E eu não tinha consciência nenhuma disso. Eu era infeliz, eu era deprimida. E aí, minha primeira experiência com a ayahuasca, em 2008. Eu tinha 24 anos. Eu ouvi falar desse chá indígena que fazia a gente entrar em contato com Deus. E com o pessoal da faculdade, eu fui. E nesse trabalho eu acessei toda a história da minha alma, as vidas passadas, reencarnação, aquele sincretismo, inúmeros deuses e Krishna, Buda, lá, E no dia seguinte eu fui assistir uma peça de teatro com essa mesma galera.
A história da peça era um menino que se matava e nada acontecia com ele. Ou seja, não havia uma lei divina que governava as nossas vidas. Tudo pode, é tudo da lei. Aliás, não perca o vídeo sobre Santo Daime nesse canal. Eu tive um surto. Em 3 dias eu estava pirada, em outras dimensões. Hoje eu sei que eu estava possuída por forças malignas. Não se engane, as trevas são muito bem organizadas e hierarquizadas. O diabo não anda de chifrinhos e tridentes. Existe uma arquitetura e uma engenharia preparadas, esperando e te tentando, para você dar legalidade e autoridade para começar a funcionar. Existem simpósios, convenções satânicas, onde eles organizam e elaboram seus planos e a sua aplicação. Sim, é crime organizado e sórdido. Nessa mesma época, meu irmão teve um acidente quase fatal. A minha mãe foi procurar um pai de santo. E esse pai de santo informou que todas essas loucuras estavam acontecendo com a gente por conta de débitos que a gente tinha com a África. Que a gente tinha que fazer trabalho e um monte de coisa. E eu fiquei assim por 3 meses. Ouvindo os guias espirituais, sendo orientada por eles. Tudo que eles me mandavam, eu fazia. Nossa. E eu fiz muita coisa, gastei muito dinheiro, saí por aí que nem uma louca. Eles me falavam pra eu não me preocupar, que tudo ia dar certo no final, que tudo ia se resolver magicamente. Acabou que no final eu perdi tudo que eu tinha. Meus alunos, meus amigos, meu carro, minha relação familiar, minha dignidade e o pior de tudo isso, a minha fé e a minha esperança. Eu fiquei isolada, eu fiquei desolada. Eu engordei 20 quilos. E agora eu tinha um estigma em cima de mim, de louca. Foram 5 anos para me recuperar desse processo, desse trauma. E nesses 5 anos, tudo que eu fazia era tentar entender o que tinha acontecido comigo, me enfiando cada vez mais na nova era, fazendo 1000 terapias e cursos, desenvolvendo a minha mediunidade. Sim, porque eles me convenciam de que o que tinha acontecido comigo era falta de doutrinar a minha mediunidade, falta de trabalhar. Ou seja, de se colocar à disposição. E aí eu fiz apometria, trabalhei como médium, incorporando, frequentava terreiros de umbanda, comecei a frequentar um grupo de sagrado feminino. Sagrado Feminino, o caminho da solidão. Se inscreve aqui no canal para não perder. Logo nas primeiras semanas que eu voltei pra casinha, eu tentei tomar ayahuasca mais 2 vezes. Pra ver se eu entendia o que tinha acontecido, se acontecia de novo, se eu tinha a resposta, mas nada. Então eu acabei atribuindo o meu surto à ayahuasca. Nisso tudo, as guerras em casa continuando. E a pressão pra eu me decidir profissionalmente. Que os guias respondiam através de tarô, astrologia, sagrado feminino, enfim, tudo que eu buscava na nova era. Eles falavam, se encontra espiritualmente primeiro, que já já você vai encontrar o seu propósito, a sua missão. E aí aconteceu. Eu sonhei com os passos que eu tinha que dar e acabei encontrando um emprego. Adivinha? Numa escola de inglês. Pela 2ª vez. Mas eles me convenciam de que era isso mesmo, que esse era o meu caminho, que eu ia poder desenvolver minhas habilidades de liderança. E bom, esse emprego financiou as minhas vivências nas terapias alternativas. Vai vendo. Em 2013, eu voltei a tomar ayahuasca com um grupo de sagrado feminino. Uai, mas você não tinha entendido que a ayahuasca tinha te feito surtar? Sim, mas as trevas te enganam. E logo, logo me enviaram um amor, que era mago, ayahuasqueiro há 20 anos, um ser iluminado acima do bem e do mal, uma autoridade masculina confiável. Que era isso que eu buscava no fim das contas, né? Um pai, um mestre, um guia espiritual, que ainda por cima praticava tantra. E eu era louca pra entrar nesses universos. E esse cara me convenceu de que o que tinha me feito surtar não tinha sido a ayahuasca, mas sim a peça de teatro. E aí eu voltei com tudo. Dessa vez em igrejas de Santo Daime, não mais só em estilo xamânico. Nesse meio tempo eu saí daquela escola de inglês para abrir a minha própria escola de inglês. Pela 3ª vez. Terceira vez! E mais uma vez os guias falavam que era isso mesmo. Que eu podia trazer as pessoas para a nova era através da necessidade que elas tinham de aprender inglês. E vai eu mais uma vez fazer o que eu não gostava, mas dessa vez disfarçado do que eu podia gostar. Terapias alternativas, a nova era.
vai vendo o perigo. Helena Blavatsky, a mãe da espiritualidade moderna. A nova era, o ressurgimento dos cultos pagãos, a prática de bruxaria, todos esses movimentos do século XX devem muito a Helena Blavatsky. A mística russa lançou a Teosofia, um grupo de estudos e de práticas que misturava a mediunidade, o resgate dos antigos deuses celtas e egípcios e as religiões orientais. O trecho a seguir foi retirado do seu livro A Doutrina Secreta, página 229. Satanás é o querubim ungido da antiguidade. Deus criou Satanás, a mais bela e mais sábia de todas as suas criaturas nessa parte de seu universo, e o fez príncipe do mundo e das potestades do ar. Assim, Satanás, sendo perfeito em sabedoria e beleza, seu vasto império é nossa terra, se não todo o sistema solar. Certamente, nenhum outro poder angelical de maior ou igual dignidade nos foi revelado. Pois é, ela escrevia uma revista chamada Lúcifer. E todas as terapias alternativas e tratamentos quânticos da nova era advêm deste material. Sim, é em Lúcifer que você tem que se auto-iluminar e explorar o oculto. E quando você se filia ou pratica essas técnicas da nova era, este é o seu Deus. Então a gente ia fazer trabalhos em grandes igrejas de Santo Daime, pelo menos uma vez por mês, bailado, sendo doutrinada espiritualmente. E um belo dia eu descobri que esse cara me traía. Só que ao invés de assumir a traição, ele jogou a culpa em cima de mim. E aquilo acabou comigo. Ele era meu modelo espiritual, meu alicerce. E de repente tudo aquilo aconteceu, aquela contradição. Eu fiquei sem chão. Isso foi em 2015. E aí eu comecei a pedir pra Deus me levar, pra eu entender e aceitar o que tinha acontecido comigo. Eu comecei a chamar. E eu já sabia, né? O caminho pra fora do corpo. E aí aconteceu. Mais um surto. Mais uma possessão. Dessa vez 5 meses. Nesse processo eu participei de uma vivência tântrica. E comecei a fazer rituais. não perca também o vídeo Tantra, a terapia do abuso e do vício. Já está pré-programado. Eu estava a serviço das trevas. Sem saber, achando que tudo aquilo servia a Deus. Chegou um momento nesse surto que, vindo ali da nova era, onde você não pode julgar nada, não julga nada, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo se explica pela lei da reencarnação. Chegou um momento nesse surto que nem o satanismo mais eu tava julgando. Ai, você pratica satanismo? Que legal, que da hora, bom pra você. E depois desse surto, mais um baque, mais um pós-surto. Eu tinha um grupo de sagrado feminino, as meninas me julgaram pelos meus comportamentos, compreensível, se afastaram. Mais uma vez eu fiquei isolada e sozinha. Mas dessa vez, mesmo me sentindo humilhada, as trevas me faziam entender que aquilo tinha sido um livramento. Que haviam tirado pessoas da minha vida que não eram pra estar lá. E bom, eu tinha uma escola de inglês holístico para me dedicar. Eu tinha uma missão, um propósito. Aí acabou aparecendo 2 pessoas, 2 amigos, que eu chamei para serem sócios comigo na escola. E mais uma vez eu levando a família pro meu profissional. Ali era onde eu me sentia ouvida, onde eu tinha afeto, respeito, onde eu me sentia valorizada. Ali eu era uma autoridade, eu era respeitada. Nós chegamos a ter uns 60 alunos, 7 professores, mas eu era infeliz. Na minha casa, as tretas continuavam, eu mal conseguia olhar pra cara das pessoas da minha família e deixava as minhas artes de lado. Eu falava que quando a escola crescesse muito e eu ficasse rica, aí eu ia me dedicar às minhas artes. Comecei a fazer uma terapia espiritualizada, comecei a aplicar essa terapia dentro da escola. Nisso tudo, a minha alma sofria desnutrida e um submundo chamando, crescendo dentro de mim. Em 2018, nós nos mudamos para uma casa. Lembra? As trevas te isolam para você ficar presa fácil? Foi aí. A escola saiu do escritório da casa da minha mãe e eu me mudei para uma casa junto com a escola. Nessa nova casa eu tive uma salinha terapêutica, onde eu comecei a atender com as terapias alternativas da nova era. E foi nessa mudança que eu caí em mim mais uma vez. Que pela 3ª vez eu estava em uma escola de inglês. Que aquilo nunca tinha sido minha aspiração. E pior, agora eu entendia o quanto aquelas escolhas estavam ferindo a minha alma. E agora eu estava com contas grandes para pagar. Eu não suportava estar na escola. E aquela escola foi minha vida por 3 anos. E eu não só não queria mais, como aquilo tudo me feria. E tudo sucumbiu mais uma vez. E eu comecei a atender com massagem tântrica. Ia trabalhar com sexualidade.
As trevas, através do tarô e de todas as ferramentas quânticas que eu buscava, me faziam acreditar de que era isso mesmo, que eu tinha que ser uma autoridade nesse assunto, que eu devia ensinar as pessoas sobre isso. Uma taróloga me falava que assim eu ia aprender sobre o amor, que eu era uma sacerdotisa, vai vendo. Eu vivia deprimida, dormia chorando, acordava chorando, tudo aquilo feria o meu espírito e a minha família, mas ao mesmo tempo eles me convenciam de que era isso mesmo, de que era aquele o caminho, de que aquele era o caminho para minha cura, a cura dos meus traumas por ter sido abusada pelo masculino. E aí um dia eu estava tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, isolada da minha família, e a solução que me mandaram, uma mãe de santo. E as coisas que essa mulher falava, conversavam com os meus surtos. Você lembra, né? Nos meus surtos eu ficava completamente isolada, não conseguia conversar com ninguém, ninguém conseguia me entender, mas aquela mulher conversava com essa parte isolada de dentro de mim. Claro, ela falava com os malignos de dentro de mim. E aquela mesma história, de que eu tinha débitos com a África, de que eu tinha que ter um assentamento para poder viver na Terra, para minha vida entrar nos eixos. Ou seja, eu tinha que fazer um pacto com eles, com ele, aliás, o próprio Lúcifer. E eu completamente vulnerável, rejeitada pela minha família, pelos caminhos que eu estava escolhendo, procurando afeto e cuidado de mãe, com todo esse histórico espiritual zoado, caí em mais essa. E fui eu lá servir o tal. Fizemos um assentamento para Exu. E vai eu lá toda manhã adorar o tal. Reverenciar ele, coisa e tal. Eu fiquei nessa por 3 meses. Eu consegui sair dessa através de uma cura quântica, que também não é o caminho, é mais uma dessas coisas da nova era. É engraçado, né? As trevas inventam coisa de treva para tirar você da treva, mas é a própria treva. É uma coisa de louco. São teias de enganação. Você vai dando autoridade para esses seres que você não tá vendo. E nenhuma dessas coisas é inofensivo. Não existe espírito bom, espírito do bem. Eles vão tecer enganação e enganação para enganação e enganação da enganação. E você acha que você tá saindo de uma enganação, mas na verdade você já tá entrando em outra enganação. E você fica aí nas enganações. E depois disso eu fiquei um tempo ainda envolvida com essas coisas de sexualidade, achando que eu tinha que ser essa autoridade, mas meus projetos nunca iam pra frente. Era sempre promessa atrás de promessa, ilusão atrás de ilusão, sonhos frustrados, vida falida. E milhões de técnicas, ferramentas, caminhos, estudos para tentar entender meu rumo, meu propósito. A nova era te deixa confusa. Ela parece ter a solução para a treva, mas ela nunca será, porque ela é a própria treva colorida. Nas dezenas de livros que revestem as prateleiras das livrarias New Age, há instruções para meditação guiada, visualizações criativas, experiências fora do corpo, contato com seus guias espirituais, leitura da sorte por cartas, bolas de cristal ou estrelas. O que aconteceria se os satanistas os reclamassem para seus próprios propósitos sombrios e os integrassem em rituais dedicados ao diabo, onde eles pertencem por direito? Os adeptos da nova era utilizaram livremente todo tipo de material satânico, adaptando-os a seus próprios propósitos hipócritas. Mas, na verdade, todos os rótulos da nova era são, novamente, tentar o jogo do diabo sem usar o seu nome infernal. Citação retirada da Bíblia Satânica, de Anton LaVey, página 107. Dinheiro, tempo, energia, esperança, tudo ao vento. Aí veio a pandemia, eu tive que voltar para casa dos meus pais mais uma vez, e quando eu brigava em casa, eu fugia para casa de uma amiga, a única que sobrou diante de tudo isso que eu vivi. E com essa amiga a gente fazia muitos rituais. Muita magia, bruxaria, astrologia. E um dia aconteceu uma briga muito feia aqui em casa, que me fez bater em todo mundo com uma força sobre-humana. Eu tava quebrada, espiritualmente, financeiramente, cartão de crédito torrado, naquelas mesmas promessas. Vai gastando, vai dar tudo certo. Mas eu não tinha mais como continuar em casa daquele jeito. E eu fiz minhas malas. Isso foi dia 1º de junho desse ano. Eu fechei o portão e eu declarei: a minha vida muda hoje. Se a minha família, que era para cuidar de mim, não cuida, então a vida vai cuidar. A terra vai cuidar. Naquela época eu acreditava que a terra era uma deusa, né? Coisa e tal. E aí o que aconteceu? I just wanna see how beautiful you